E tem uma parte do filme, da série, que é muito interessante, né, do Dr. Prack. Que quando ele fica lá agachadinho do lado do vô, né, aprisionado naquela cena, e aí o Zaman Chan pede para ele escolher para representar a filha dele, né, para ver se tira ele daquela situação. E de repente levanta-se duas pessoas. E aí o Zaman fala assim: escuta, você tem outro filho? Aí ele fala: não. E realmente tinha, né? Como é que é essa visão na constelação sobre o aborto? Porque tem muita gente que, às vezes, tem mulheres que teve um aborto espontâneo e não soube que estava grávida, né? Aconteceu e levou a vida normal, né? Isso a gente já viu em algumas constelações. Como é que a constelação Bert Helling põe essas crianças? Então, uma das ordens sistêmicas ou leis do amor é o direito ao pertencimento e a necessidade de reconhecimento daquele ser. Independentemente de questões da medicina ou de discussões se o feto é vivo, se não é, enfim, né? Em que momento ocorreria, né? Em que momento que uma criança passa realmente a existir. Na constelação, a partir do momento em que se concebeu, aquela criança passa a existir no sistema familiar. Fica registrado. Fica registrado. Tanto que é possível você perceber isso através de uma constelação. Quando aquela criança não tem um lugar, na constelação se fala em o lugar certo. O que significa uma criança não ter um lugar? Por exemplo, imagina uma mãe que teve um aborto espontâneo ou não, também isso não importa. Teve 2 filhos, depois teve um aborto onde eram gêmeos, depois teve mais 2 filhos. Se eu chego e digo eu sou a primeira filha, mas teve uma criança antes, eu não sou a primeira, eu sou a segunda. Então, eu tenho um lugar certo. O meu lugar é de segunda. Assim, então, tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta. Aí teve as gêmeas que não nasceram. Então, é a Quinta e a sexta. A quinta e a sexta. Não, primeira, segunda, não, a quarta e a quinta, né? A primeira que não nasceu, 2 que nasceram. Depois teve mais 2 na minha história que eu tô contando. Então, 1, 2, 3, a quarta, 5 e mais 2, 6. Entende? Em qual é o meu lugar? E é interessante, Luísa, porque eu sempre fui muito... Eu não chamaria de... Eu acho que era de arrogante, sim. Chamaria de arrogante. Então, eu sempre me achava melhores que os chefes. Quem é que estava fora do lugar? Quem é que arrumava encrenca com todos os chefes? Eu, lógico. Por quê? Porque me sentia maior que minha mãe, que meu pai. Sentia no passado, né? Que bom que a gente já pode colocar no passado. O que gera quando você está fora do seu lugar? Uma desordem. Uma desordem e confusão na sua vida. E eu já tinha essa concepção mesmo antes de conhecer as constelações. Eu falei assim, eu estou fora do meu lugar. Mas eu não sabia como voltar para o meu lugar. Que é essa questão, mas como que você volta para o seu lugar? É uma mudança interna. Quando você fala, eu sou a pequena diante dos meus pais. Foram eles que disseram sim à minha vida. Não fui eu que fiz um favor em nascer filha deles, entende? Eles fizeram um favor de me ter. Eles que disseram sim. Eu posso dar o Maracanã para os meus pais. Eles ainda me deram a vida e eu não sou capaz de dar a vida para eles. Nunca serei. Então, quando eu me coloco no meu lugar, honrando, eu não preciso amar, e você vai amar uma mãe que você não conheceu, você vai amar um pai que violentou. Não, não vou amar. Mas eu vou reconhecer que sim, ele tem um lugar.
e um lugar no meu coração, um lugar sem julgamento. É simples, mas não é fácil.